Estamos entrando no ar. Estamos entrando no ar. É isso aí. Olá, boa noite, bom dia ou boa tarde para você que estará assistindo ao vivo, que vai assistir mais tarde, ou mesmo que vai assistir essa nossa live em off. Estamos iniciando mais um programa, O Ponto da Política. Este programa vai ao ar direto da cidade de Piraquara, no estado do Paraná, para o Brasil e para o mundo. Hoje, 20 de setembro de 2023, são exatamente 20 horas e 22 minutos. Hoje nós vamos falar aí sobre essa aí que o Bolsonaro anda fugindo das perguntas aí dos repórteres quando a situação, quando a pergunta é referente a quem? A Mauro Cid. Então ele foge, né? Dá uma desculpa qualquer e pica a mula. Lula e Biden firmam, né, os dois presidentes do Brasil e do estadunidense, firmam um acordo que seria para proteger a classe trabalhadora. E vamos falar aqui também sobre a PEC da anistia, que está correndo lá na Câmara dos Deputados, ao menos, né, onde parlamentares bolsonaristas e lulistas se unem para afrouxar a lei eleitoral. Então, nosso convidado aqui, que é o nosso já conhecido Marcelo Marcelino, que está lá em Codó, ele é cientista político, sociólogo, ele é pesquisador da Universidade Federal do Paraná, é professor, é economista, enfim, ele tem bagagem o suficiente para falar sobre estes temas. Boa noite, Marcelo Marcelino. Eu vou deixar uma primeira pergunta aqui para você, enquanto você dá teu boa noite, e já para ir respondendo enquanto eu compartilho na minha página pessoal, né? Seria aqui para esquentar os tamborins, né? O presidente dos Estados Unidos, né, o Joe Biden, do Brasil, o Lula, o Joe Biden é dos democratas lá, né, e o Lula que é do PT, da classe trabalhadora. No caso, o presidente Joe Biden, ele está passando por um certo apuro lá com a greve nacional lá de operários do setor da indústria automobilística, né? E Biden vai tentar a reeleição em 2024. E no encontro de hoje, 20/9, os dois presidentes, né, Lula e Biden, eles enfatizaram a importância da classe trabalhadora, né, lá nos Estados Unidos, e lembrando que em governos anteriores de ambos os partidos, o trabalhador foi desconsiderado, em governos recentes, anteriores, aqui no Brasil, Temer e Bolsonaro, né? O trabalhador foi desconsiderado e a classe trabalhadora, e prejudicada por políticas públicas que retiraram direitos adquiridos, né? Então, eu pergunto para o Marcelo, enquanto ele vai respondendo, eu vou transmitir aqui, compartilhar na minha página pessoal. Eu peço, Marcelo, qual que é a importância dessas? Para mim, é surpreendente. É uma ação surpreendente, um fato surpreendente para mim, essa declaração em conjunta sobre a valorização do trabalhador estadunidense e brasileiro, enfim, né? E qual a importância também nas relações dessas declarações, nas relações internacionais entre Brasil e Estados Unidos, né? E isso poderia também ser visto como um pedido de socorro de Biden, um pedido a Lula, né? Visando as eleições de 2024, né? O que você teria a dizer sobre isso? É com você. Primeiramente, um lindíssimo boa noite, que espero que a lua aqui de Codó, interior do Maranhão, que hoje fez 37 graus de temperatura, estava falando com o Chicão agora há pouco sobre isso, antes dos nossos introdutórios preâmbulos aqui, os primeiros acordes, né? Introdutórios preâmbulos, a gente brinca com essa questão da língua portuguesa, né?
A gente fala em redundância, pleonasmo, mas aqui é mais para fazer uma descontração aqui no início da nossa live, né? Vejam, 37 graus de temperatura hoje, parece-me que nós vamos ter aí, em vários estados regionais aí no Brasil, temperaturas que podem chegar a 43 graus até domingo, né? Cerca de 9 estados no Brasil. Aqui em Codó agora está 32 graus, então espero que a Lua, fazendo uma brincadeira aqui com a introdução dessa live, dessa conversa, que a Lua aqui de Codó, que não cessa, não descansa nunca, porque faz cerca de 120 dias que não chove aqui, incrível, todo dia a mesma temperatura, 34, 35 graus, e agora na transição da primavera, 37 graus, 38, e é uma temperatura bastante considerável, né? E a gente gosta de brincar aqui que no Maranhão, no Pará, aqui essa fase aqui do ano é considerada o BR-Obró. O BR-Obró é o setembro, outubro e novembro, que é o verão aqui da região equatorial do Brasil, né, que compreende esses estados. Porque quando chega no verão mesmo, chove bastante, né? Mas aqui agora é muito calor, muito mesmo. E aproveitando para essa questão que o Chicão levantou, vejam, na verdade mesmo, as eleições de 2024, daqui a um ano, nos Estados Unidos, ela, para o Biden, ela é uma necessidade das mais urgentes levantar a popularidade desse presidente que está em baixa. Muito provavelmente, em condições de disputar a eleição ano que vem, Trump vencerá numa situação normal, entre aspas, que não vai acontecer, mas se fossem para disputar um jogo limpo, né? Limpo a gente diz assim, entre aspas, em pé de igualdade, apesar das baixarias de sempre, né? O Trump venceria as eleições contra o Biden. E o Biden quer fazer uma propaganda política utilizando a legitimidade popular do Lula, que tem uma legitimidade popular no Brasil e tem também no exterior muita moral com a sua imagem. E o Biden aproveita desta imagem do Lula para se promover e estabelecer um acordo que, na verdade, não passa de uma propaganda, de uma publicidade a questão do trabalhador, porque os democratas também não dão a mínima para o trabalhador nos Estados Unidos, assim como os republicanos também não dão, porque são dois partidos de direita, lobistas do grande empresariado, e, evidentemente, eles não têm razão alguma para defender a classe trabalhadora que tanto esses dois partidos hegemônicos massacram o trabalhador há décadas nos Estados Unidos, desde o pós-guerra em particular, onde as eleições passam a ser no máximo 2 vezes possível um presidente se eleger, né, ou reeleger, que até a Segunda Guerra, antes da Segunda Guerra Mundial, Franklin Delano Roosevelt foi presidente durante 4 mandatos nos Estados Unidos, e a partir da Segunda Guerra Mundial, a lei proibiu que um presidente da República fosse presidente por mais de 2 vezes. Aqui no Brasil são consecutivas, e lá é no total, seja consecutiva ou não. Então, é uma situação interessante essa necessidade do Biden se agarrar a qualquer propaganda e publicidade para fazer a sua imagem melhorar um pouco, tão desgastada, principalmente na transição da pandemia para cá. Perfeito, perfeito. Deixa eu ver aqui o Guilherme Chalping Santos. Boa noite, Chicão e Marcelo. Estou na escuta de vocês aqui. Grande abraço do Guilherme, do PCdoB
de Pinhais. É o presidente do PCdoB de Pinhais, o Marcelo, né? E é isso, o Marcelo, o Guilherme Schelping, desculpe, o nosso amigo, filho do ex-vereador Tião, grande, gente boa, grande amigo, né? O Marcelo, então, você veja só, você veja, eu vou apresentar uma matéria aqui que é o seguinte: o Congresso Nacional, a Maria Helena compartilhou e tal, o Congresso Nacional, foi ele o responsável, ele que aprovou, atendendo às exigências da elite dominante, que eles fazem parte, enfim, a grande maioria, os dois presidentes, enfim, né, tanto o Lira quanto o Pacheco. O Congresso Nacional ele aprovou as reformas trabalhista e previdenciária, que trouxeram muitos de sabores aí para a classe trabalhadora, né? Lira e Pacheco estavam presentes no encontro em que Lula e Biden se comprometeram em valorizar aí os trabalhadores, enfim, né? Eu vou até mostrar depois quando estiver comentando, eu vou mostrar aqui uma imagem deles, enfim. E como que você acha que esses dois presidentes do Parlamento Brasileiro, o Arthur Lira, do PP de Alagoas, e o Pacheco, Rodrigo Pacheco, do PSD, se salvo engano meu, enfim, de Minas Gerais. Como que eles irão se comportar em relação a esse acordo, assim, ou perante o governo brasileiro, depois deles ouvirem um monte de coisas lá nesse encontro? O que você teria a falar sobre isso? Eles vão trabalhar legal aí, ou vão... deixa eu ver aqui, ou eles vão abrir, como diz a guarda, ou vão endurecer mais para cima do Lula? Olha, a tendência é de que a questão que envolve as pressões contra o governo Lula, elas aumentem. Elas não vão cessar ou diminuir por causa disso. Está muito claro. Aqui, ó, só para o que eu falei que eu ia apresentar, desculpe, ó. Uhum. Marcelo, desculpe, só para me apresentar, como eu falei, né? De César Fonseca, do site 247. Ele é repórter de política e economia e editor do site Independente Sul-Americana. E ele escreveu aqui para o site 247, uma coluna dele. Aliança Lula e Biden pró-trabalhador é ataque ao Congresso neoliberal conduzido por Pacheco e Lira. Vou ler rapidamente aqui. O encontro de Lula e Biden na defesa de política trabalhista para melhorar a vida dos trabalhadores e aplicativos. Maior praga atual do capitalismo mundial sob a economia digital, que sequestra todos os direitos da classe laboral, trabalhadora. Representa duro ataque ao neoliberalismo que o presidente brasileiro condenou em seu histórico discurso na ONU. Enfim, esse discurso da ONU você ouviu, nós ouvimos e tal. O que você estava comentando, então? Desculpe. Não, imagine, foi bom você ter colocado essa questão. Porque é o seguinte, de maneira geral, não ocorrerá uma mudança significativa na vida do trabalhador a depender do Congresso Nacional, isto é, Câmara dos Deputados Federais e o Senado. Eles não têm interesse algum de melhorar a vida dos trabalhadores. Vamos deixar claro para os nossos telenautas, telespectadores, que a depender desses dois sujeitos, atores importantes lá no Congresso, não vai acontecer nada, absolutamente nada, em termos relevantes de mudanças substanciais na vida dos trabalhadores. Justamente porque nós estamos numa fase que transita do neoliberalismo para o ultraliberalismo. A tendência de aumentar a superexploração do trabalho e não reduzir.
O que pode acontecer é que em determinados acordos a gente possa, entre aspas, humanizar ou diluir a superexploração no sentido mais, digamos que, sem leis, né? Sem nada que o trabalhador possa se assegurar em relação a isso. E o que se passa é um verniz nessa questão, é muito suave, mas que, na verdade, não tem a intenção de modificar a estrutura da superexploração. O que pode acontecer são pequenos pontos que dão a impressão que terá uma mudança importante na vida dos trabalhadores. Mas a tendência é que não ocorra isso de maneira relevante, muito pelo contrário, nós estamos numa fase de crise do imperialismo. Imperialismo, leia-se, é a fase superior do capitalismo, é a fase mais aguda, mais exploratória desse sistema perverso e espúrio que é o sistema capitalista no mundo inteiro, inclusive na própria China, que superexplora também a força de trabalho dos chineses. Então, nós estamos num mundo de vias de crise sistêmica do capital, de criar ainda mais fissuras dentro desse sistema, e as crises vão ser cada vez mais frequentes, permanentes e mais graves dentro do sistema capitalista, e ele está seriamente ameaçado. Aí por isso que se faz esse pronunciamento de acordo para melhorar a imagem do Biden quanto candidato viável aos democratas em 2024 e para amenizar a crise do imperialismo, que é uma crise profunda. Haja visto que esses trabalhadores da indústria automobilística nos Estados Unidos, em grande medida, migrou para o Trump, para o Donald Trump, em 2016, porque viram no Trump um cara antissistema, assim como o Bolsonaro em 2018, e aí procuraram ver na imagem do Trump, que tinha um discurso, tem ainda um discurso nacionalista, em defesa dos trabalhadores dos Estados Unidos, porque a indústria automobilística está sendo seriamente ameaçada pela concorrência internacional, em particular a dos países asiáticos. E não tem volta para isso não, Chicão e amigos. A crise da indústria automobilística americana será o fim também de vários outros setores que navegam na mesma direção. Que a indústria automobilística tem a capacidade de ampliar e difundir demais cadeias produtivas. E se os Estados Unidos entrar numa crise ainda maior na indústria automotiva ou automobilística, a crise dos Estados Unidos, do desemprego, vai aumentar ainda mais, porque vai atingir os demais setores que estão acoplados à indústria automobilística americana, que está numa situação trágica. E esse pessoal vota em Donald Trump, porque vê no Trump um representante legítimo dessas classes populares trabalhadoras. Esse que é o grande... Marcelo, são os antagonismos aí. Viu, Marcelo? É muito interessante a situação, porque a economia é que mantém um governo aceso ou não, ou seja, que mantém a credibilidade de um governo junto à opinião pública é a economia. Infelizmente, não é a saúde, não é o lazer, não é o meio ambiente, embora todos esses temas de suma importância para a vida e a qualidade de vida, enfim, né? Mas é a economia que mantém e que dá respaldo e maior credibilidade para os governantes, inclusive para as reeleições. Olha só, na Argentina, o péssimo governo que fez o Adalberto, né, Adalberto Fernandes, né? A péssima situação que se encontra a Argentina. E tem um Bolsonaro argentino, um extremista de primeira grandeza, em termos ruins falando, né? De primeira grandeza em termos ruins falando.
né? Então, como você frisou, se os Estados Unidos não se recuperar economicamente, pelo que você está analisando, parece que vai ser muito difícil, é bem provável que Biden venha a perder as eleições. Mas eu pergunto, no caso, por exemplo, o Lula, como hoje ele é um protagonista mundial de políticas públicas, de valorização da classe trabalhadora, da vida, do meio ambiente, da luta contra a desigualdade social. Será que pode ser uma alavanca para, quem sabe, o Biden dar uma guinada, ou ser visto de forma mais positiva pela classe trabalhadora estadunidense? Olha, a tua pergunta é muito boa, mas assim, vai ser muito difícil o Biden recuperar o terreno perdido nesses últimos 3 anos de mandato que vai completar. Então, eu acho que mesmo com a propaganda que em volta do Lula, a questão do acordo sobre uma maior flexibilidade, uma civilidade no mundo do trabalho ser acordada aí entre Biden e Lula, se essas coisas elas não entrarem de verdade na economia, no sentido real, concreto e não imaginário e propagandístico, se elas não vingarem para o ano que vem, a situação, elas não vão ter como voltar para trás. As situações que eu digo no plural são as várias fissuras dentro do governo Biden, vários problemas apresentados. Então, como você disse, a economia é a base material da sociedade capitalista. Se a economia vai mal, isso vai dar o norte das demais políticas, ou do fracasso, ou do melhor desempenho de governos. Inclusive, eu quero lembrar aqui, Chicão e amigos, que eu havia alertado isso anos atrás sobre o Alberto Fernandes. Se você recuperar aí, Chicão, programas que nós fizemos lá atrás sobre Alberto Fernandes, eu dizia que o governo Alberto Fernandes era um governo ruim. Assim como eu já estava dizendo que o governo Boric no Chile é um governo muito ruim. A tendência desses governos é o fracasso para a classe trabalhadora e o fracasso também desses governos. Eles vão ser, na verdade, apenas governos transitórios para a direita retomar o seu poder na América Latina. Você acabou de falar que a Argentina tem um novo Bolsonaro ou um novo Trump. Sim, porque quem criou esse cara aí foi a crise. A Argentina também impulsionada pela política simplesmente fracassada do Alberto Fernandes e as disputas com a Cristina Kirchner, que inclusive entraram em rota de colisão no próprio governo, assim como Dilma e Temer também o fizeram de maneira mais amena, mas que depois se transformou no golpe no Brasil. A mesma coisa acontece na Argentina entre a vice Cristina e o presidente Alberto Fernandes. E a Cristina tinha razão ao entrar em rota colisão com Alberto Fernandes, que fazia um governo amorfo, um governo sem condições de oferecer ao povo argentino melhoras substanciais. Isso é um alerta para o Lula também. Se o Lula não tiver uma política realmente importante que mude a situação da classe trabalhadora, porque o salário mínimo de 1.302 passou a 1.320, é muito pouco. Os Correios estão aí com 3% de oferta de aumento por parte do governo. É muito pouco. Depois o pessoal fica bravo, Chicão, com razão. Aí o pessoal diz assim, por que fizeram lá todo aquele alarde contra a Dilma? E por que apoiaram o Bolsonaro? Porque a esquerda não está saindo do lugar. Ela precisa ter uma política realmente concreta, no sentido da mudança substancial
da vida dos trabalhadores e do povo brasileiro. Tem que Marcelo, fazer. Uma pergunta em cima do que vocês falam, depois eu vou te passar uma pergunta aqui que o Guilherme Chalpin Santos, lá de Piraquara, fez. Mas esse aumento do salário mínimo, etc., depende só do presidente Lula e do seu ministro da Economia, no caso, o Haddad, ou também depende de um aval desse Congresso conservador que nós temos aí? Como é que é isso? Veja, Chicão, é claro que muitas coisas dependem do Congresso Nacional. Mas... Só um momentinho. Eu acho que cabe até aqui a colocação, desculpe, a colocação do Guilherme, quero ver aqui. O Décio Maicote está lá de Pinhais também. Um grande abraço. Obrigado aí pela participação aí, tá ok? Décio, se puder compartilhar a nossa live aí, é muito importante. Eu agradeço muito compartilhar para teus amigos aí. Guilherme Chalpin, Sandra Chicão, se possível, gostaria de saber do Marcelo o que ele acha desse neoliberalismo influindo diretamente na política. A classe trabalhadora não tem como esperar mudanças significativas com um Congresso tão retrógrado como o eleito em 2022, não é mesmo? Pergunta, eu acho que dá para incluir aí na resposta, realmente. Valeu, Marcelo. Obrigado aí pela participação. Imagina. Marcelo, não estou me enganando. O Guilherme. Valeu, Guilherme. O Guilherme Chalping, né? Então, mas eu agradeço também, Chicão, por você lembrar de mim agora. Não tem problema nenhum. Todos nós estamos agraciados, né? Tanto o Guilherme quanto eu. Então, eu quero aproveitar a ótima questão levantada pelo Guilherme e dizer o seguinte: caríssimos, nobríssimos, Guilherme, Chicão e demais telenautas que nos acompanham. Tem coisas que dependem do Congresso, sim. Agora, tem coisas que o governo Lula poderia fazer sem o Congresso Nacional. Por exemplo, o aumento dos Correios não passa pelo Congresso Nacional. O aumento do salário mínimo, sim. Mas do Congresso, do Correio, aliás, não. Assim como o fomento à atividade produtiva, o financiamento, o crédito, como alavanca do desenvolvimento nacional, a partir dos bancos públicos, BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Os três principais. Esses devem ser os motores do desenvolvimento nacional a partir do financiamento, do crédito, e não apenas o crédito agrícola que faz o Banco do Brasil, e não apenas os programas de habitação da Caixa Econômica Federal, mas também outras formas de financiar a atividade produtiva ou de infraestrutura, para mover a demanda agregada, porque a economia só vai se mexer se a demanda agregada ela se movimentar. O que é a demanda agregada? A capacidade do financiamento em gerar investimentos produtivos para criar emprego e renda e consumo da sociedade, impulsionar o crescimento econômico para desenvolver o país. Assim como a Petrobras continuar, em vez de pagar acionistas privados nacionais e estrangeiros, ter uma política de desenvolvimento nacional financiando obras de infraestrutura que também acabam movendo a demanda agregada. Por exemplo, indústria automobilística, como eu falei, mexe com todas as cadeias produtivas. Petróleo, gás, mexe com muitas cadeias produtivas de infraestrutura. É isso que vai gerar mão de obra, vai gerar renda, vai gerar consumo, que vai gerar, evidentemente, uma necessidade do comércio de fazer mais pedidos para a indústria
a indústria produzir mais e gerar um ciclo econômico em crescimento para desenvolver o país. Esses não dependem do Congresso Nacional exclusivamente. Depende de uma política que possa ser utilizada a partir dos bancos públicos e das empresas estratégicas nacionais. Embraer, Petrobras, tem tantas outras empresas que dão suporte ao crescimento e desenvolvimento econômico do país, podem ser utilizadas. E quando se fala em salário mínimo, se o governo Lula aumentou R$18 o salário mínimo, que é muito pouco, o que ele poderia fazer? Dialogar com a sociedade e dizer, olha, eu quero um salário mínimo maior, porém, eu não estou conseguindo porque nessa negociação o Congresso Nacional não coloca isso para ser votado de uma maneira a aumentar substancialmente o salário, ficando nessa mixaria de R$18. Então, você tem que dialogar com a sociedade, você tem que se comunicar com ela, explicando por que você não pode fazer aquela determinada política, mas Então, não deixar de explicar para a sociedade. A comunicação do governo, então, está falha mesmo. Tem muita gente reclamando, né? Tá falha, né, Marcelo? Muito. A comunicação está falha, não vem, o presidente não faz um pronunciamento, né, falando sobre como ele pegou o governo, enfim, sobre o que ele pretende, como você falou, olha, isso eu posso, isso eu não posso. Ele tem que explicar, tem que politizar, conscientizar a sociedade sobre o que é governar e, principalmente, com um Congresso conservador. Mas, Marcelo, eu vou botar uma matéria aqui que, veja só, a maioria, tem muitos deputados aí como é que diz, na Câmara, enfim, que os caras querem afrouxar a lei eleitoral, cara. Ela foi recentemente reformada e agora me parece que os caras querem... Eu vou trazer aqui a matéria da... Quero ver aqui, tá aqui, ó. Compartilhar, tá aqui, ó. Da Folha de São Paulo, tá? Tá aqui, ó. Que a Folha de São Paulo também, às vezes, ataca o governo, às vezes elogia, enfim, mas é imprensa. Ó, na Folha de São Paulo, PT de Lula se une a PL de Bolsonaro em PEC da anistia e ataque à justiça eleitoral. Ó, a PEC da anistia, que concede maior perdão da história a partidos políticos e flexibiliza as cotas eleitorais de negros e mulheres, uniu nesta quarta-feira 20 o PT de Lula e o PL de Jair Bolsonaro na comissão especial, que, na verdade, o partido, ele é a maior expressão do partido, mas quem manda mesmo é o Valdemar da Costa Neto, na comissão especial da Câmara que debate o tema, o que inclui ataque de Gleisi Hoffmann do PT à justiça eleitoral. Está aqui. Daí eles põem... Ó, a presidente nacional do PT questionou a existência de tribunais específicos para a questão eleitoral, os valores das multas aplicadas aos partidos políticos e a verba destinada ao TSE e aos TRS, tribunais eleitorais, etc., regionais, endossando parte das críticas feitas por Jair Bolsonaro e correligionários. Veja só, segundo o Gleisi, as decisões dos tribunais eleitorais trazem a visão subjetiva da equipe técnica do tribunal, que sistematicamente entra na vida dos partidos políticos, querendo dar orientação, interpretando a vontade de dirigentes, a vontade de candidatos, entre aspas. A petista disse ainda que a justiça tem aplicado multas inexequíveis aos partidos que não têm como pagar. Nós não temos dinheiro, diz ela. É claro que ela está expressando aqui o pensamento da maioria dos congressistas, e que a existência de um tribunal direcionado às questões eleitorais é uma exceção no mundo, situação que classificou como um absurdo. Olha, a existência de um tribunal direcionado às questões eleitorais é uma exceção no mundo, diz ela. Ela questionou também o gasto com a manutenção da justiça eleitoral, afirmando que ela custa 3 vezes o valor destinado às campanhas.
Tem alguma coisa errada, completou, mas ela veio para frente. A matéria é interessante. A declaração da petista, dadas como forma de defender o maior perdão da história dos partidos políticos, contrastam com a exaltação feita por petistas ao TSE durante e após as eleições, em especial na decisão que deixou Bolsonaro inelegível em junho. O papel da Justiça Eleitoral em 2022 recebeu elogios de Lula, que, ao ser diplomado, destacou firmeza da instituição na defesa da democracia e da lisura do processo eleitoral. Ao comentar a decisão do TSE por sua inelegibilidade, Bolsonaro chegou a afirmar que a justiça eleitoral não podia existir para caçar mandato. Olha aí, ó, muito menos de um presidente, e por aí vai. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, foi alvo de uma série de ataques de bolsonaristas em razão da multa de 22 mil, quase 23 milhões ao PL. Né? E daqui, em relação à PEC da anistia, todos os parlamentares se manifestaram nessa quarta-feira a favor, foram o do PL ou do PT. Só deputados do PSOL se colocaram contra. A votação foi adiada para análise de propostas de alteração do texto, a maior parte delas feitas pelo PT. Discursaram a favor da proposta. Olha só, nessa Bia Kicis, do PL do Cícero, Felipe Barros, do Paraná, do PL do Paraná, Éder Mauro, do PL do Pará, Soraya San, do PL do Rio de Janeiro, Gilmar Tato, do PT de São Paulo, e Gleisi Hoffmann, do Paraná. Kicis e Barros, ao menos, já defenderam publicamente o fim da justiça eleitoral. Falaram contra a PEC Chico Alencar, do Rio de Janeiro, Fernanda Melchiona, do Rio Grande do Sul, Sânia Bonfim, de São Paulo, e Talíria Petroni, do Rio de Janeiro, todos do PSOL, sendo que alguns deles classificaram a proposta de uma PEC racista. O PSOL ainda apresentou o voto separado e tal. Depois eu leio mais se precisar. Mas como que você vê tudo isso, Marcelo? Ah, Chicão, agora você deu uma deixa espetacular para a gente discorrer essas questões aqui. Então, manda ver. Essa deixa aqui é aquela bola que está em cima da rede sem bloqueio. Está na marca do pênalti. Então, veja, tudo que foi dito aí, e realmente as considerações da Gleisi, em grande esmagadora medida, estão corretíssimas. Uhum. Corretíssimas. Eu vou dizer por quê. Porque essa justiça eleitoral que está aí, ela serve para alimentar um sistema perverso e antidemocrático. Porque realmente as discrepâncias em multas contra os partidos políticos, independente de ser de direita, de esquerda, isso não vem ao caso. O tamanho das multas, das penalizações que vem se aglutinando, acumulando durante esse último, vamos dizer, ciclo, desde o golpe para cá, é uma coisa escandalosa. O fim da justiça eleitoral não é absurdo, não, amigos. O fim da justiça eleitoral pode ser uma saída importante. A discussão sobre o Supremo Tribunal Federal, outra questão importante da sua existência, como está aí, com 11 ministros que chegam lá e só saem no caixão. E tem decisão monocrática aí inconstitucional. Veja o caso das prisões aí nessa semana. 17 anos, 14 anos de cadeia. A gente não aprova o que eles fizeram. Depredação, folia das piores possíveis para acabar com o patrimônio público. Tudo bem, nós somos contra essas barbaridades nesse sentido que eles fizeram. Agora, se não pode aplicar uma pena de 17, 14 anos para uma pessoa que fez isso.
Isso não é racional. Agora, segundo lugar, o Supremo não tem condições de julgar essas pessoas, porque essas pessoas não vão ter condições depois de procurarem os seus direitos em outra instância, porque aí já é a última instância. Por que eu estou colocando esses exemplos? Porque esses Supremos da vida, Tribunal Superior Eleitoral, Superior Tribunal Federal, são instituições que passaram do seu limite. Nós não aprovamos as práticas dos partidos burgueses de direita e nem as práticas de muitos da esquerda que extrapolam na sua forma de combinar suas alianças e de fazer sua política. Mas neste caso, Chicão, amigos, o Guilherme deve estar nos escutando aí, está correta a crítica, tanto dos bolsonaristas quanto do PT, por incrível que pareça. Porque elas coincidem corretamente. Marcelo, então o PSOL está completamente errado nessas colocações? Completamente errado. Por quê? Porque o PSOL ele está delegando às instituições que façam uma intermediação que não haveria necessidade de fazer nesse sentido. Você, por exemplo, receber multas absurdas para engordar o cofre desse tal TSE, desses TREs da vida, a troco de quê? A interferência burocrática institucional deles atrapalha a eleição mais do que ajuda. Por que eu vou concordar com multas que são fora da ordem, da casinha? Não tem sentido nenhum. Eu acho que se não existisse esse tribunal da forma como ele é, a eleição seria muito mais democrática e transparente. No que for relacionado a construir uma eleição mais democrática, transparente, aí muito que bem, mas não podem fazer de forma institucional sozinhas. Eles teriam que apelar para a população que teria que participar do pleito eleitoral. A população teria que ser chamada para fiscalizar a urna, para construir e organizar as eleições, e não essa instituição monocrática servindo de multa, penalização toda hora. Você veja o caso do Bolsonaro, a gente não tem simpatia nenhuma pelo Bolsonaro, vamos deixar claro. Mas esse tipo de absurdo que cometeram contra o Bolsonaro é uma barbaridade. Esse tipo de coisa, de tirar o Bolsonaro da eleição, isso aí não se deve fazer. Isso é um princípio democrático. Você deve tirar o Bolsonaro na urna. Você deve tirar o Bolsonaro democraticamente, mas não da forma que foi. Porque isso daí não é transparente e é autoritário, típico de regimes burgueses autoritários, sem exército. Então, veja, a gente, enquanto sociólogo, cientista político e até militante de uma esquerda que busca uma aproximação com o povo, tem que buscar o povo para discutir esses assuntos. Você não pode permitir que as instituições definam a vida de todo mundo. Prenderam o Lula, depuseram a Dilma, e agora fizeram com o Bolsonaro isso daí. Por mais que a gente não goste do Bolsonaro, mas isso é errado, pô. Isso é um absurdo. A gente tem que discutir as coisas democraticamente. Por mais que o Bolsonaro não seja democrático. Mas tem coisas que são importantes a gente apontar a raiz do problema e não esperar que um tribunal decida que esse sujeito não pode disputar as eleições, assim como nos Estados Unidos. Marcelo, tudo bem, concordo com você que a democracia tem que prevalecer, realmente. Mas vamos supor, imaginemos aqui que Bolsonaro tivesse ganho as eleições, certo? Nós dois, como tantos outros sites alternativos, teríamos liberdade para falar o que estamos falando hoje, ou essas falcatruas que apareceram aí, que continuam aparecendo, segundo
o que a imprensa está mostrando, baseado em delações, etc, etc, etc. Né? Mas tudo isso não tenderia a ficar debaixo do pano, entende? Não tenderia a ficar... Eu estou dizendo da eleição, não estou nem falando da cassação dele, entende? Como que então os partidos políticos e a grande imprensa, os partidos políticos estão falhando e a grande imprensa está colaborando para a desinformação no país, para que as pessoas não se conscientizem sobre esse ou sobre aquele e tal. Mas antes de você responder, deixa eu ver aqui quem que tá aqui, o Guilherme aqui. Muito bem explicado pelo Marcelo, obrigado aí, legal, gostou. Então, como é que você vê, não existe, onde é que está a falha, como que vamos trabalhar, como que vamos fazer aí para substituir? Por exemplo, você falou que seria interessante, ou até você concorda com os parlamentares que nós citamos aí, de que a justiça eleitoral não devia existir, parece que é isso, né? Como que seria feita uma eleição sem alguém dirigindo uma eleição? Que com alguém dirigindo já dá uma confusão danada, porque urna eletrônica não funciona, porque isso não funciona, porque é roubo, porque não sei o quê. Qual que seria a alternativa? Então, essas questões que nós estamos discutindo agora são excelentes, são excepcionais, porque a gente não vê isso acontecendo na imprensa, mesmo que alternativa. Porque essa questão aí da institucionalidade burocrática de um tribunal que se coloca acima de todos, inclusive acima da lei, não pode perdurar. O que deveria ser feito é você construir um grande aparelho democrático com a participação popular para, de certa maneira, você construir formas de organizar as eleições, fiscalizar as eleições, mas com a participação da sociedade civil. A sociedade civil fica fora das eleições. Ela nunca é chamada a participar, a não ser para votar ou para trabalhar como mesário. Mas isso aí não basta. Nós queremos a população participando do pleito eleitoral na organização, na condução do processo, na transparência da contagem dos votos. E tem mais, o importante, Chicão e amigos, é o seguinte: as urnas eletrônicas devem ter, de fato, assim como o Requião também apregoava, e acredito que ele continue com essa posição, de você ter um comprovante eleitoral, que não fique em mãos do cidadão, mas ele sim entre numa caixinha para uma contagem verificatória. E aí você tem a condição de fiscalizar as eleições, de organizar as eleições e não permitir que apenas decisões monocráticas de penalização, de multa, siga pseudo-organizando eleições, que do jeito que está, é impossível. Marcelo, então, entre algumas mudanças e tal que a PEC da anistia lá, enfim, tá, com isso o projeto pode praticamente extinguir a cota de candidatas, que hoje deve ser de 30%, apesar de o relatório ressaltar que não há alteração na cota de verbas mínimas em campanha, repassado para as mulheres de 30%. Mas me parece que eles querem reduzir também, deixar de exigir que tenha, como é que diz, a representação de no mínimo 30% do sexo oposto, aqui no caso é de mulheres. E outra, a resistência de parlamentares, inclusive aos 15%, foi apontada nesta quarta como um dos motivos do adiamento da votação. Mas a principal aqui, a PEC da anistia, está aqui, também corta mais de 50% da verba de campanha a ser destinada à candidatura negra. Entende? Aí os caras vão esticando, vão mudando e vão modificando aquilo que foi aprovado com muita luta, enfim, sabe? Então, por isso que talvez tenha partido que seja contra essa PEC, porque é votada tudo num bolo só, né?
Então, propositalmente votada num bolo só. Aí que está a questão. Porque essas formas de você colocar dentro de um pacote, elas dificultam justamente essas pontualidades, essas especificidades. Isso, de certa maneira, é ruim, sim. É ruim de todo o conjunto. Agora, querem ver eu criar mais polêmica aqui no teu canal, Chicão? É eu dizer o seguinte: sou contra essas cotas. Totalmente contra. E eu vou dizer por quê. Porque, na verdade, não são as cotas que vão determinar a participação democrática de mulheres e negros. É justamente a mobilização do povo, a construção democrática que os partidos da esquerda deveriam construir para trazer essas pessoas da periferia, essas pessoas do povo, a participar das eleições, conscientizar as pessoas a participar das eleições. Porque, por exemplo, nos partidos de esquerda, o pessoal abre para mulheres e negros, mas dentro dos próprios partidos de esquerda acontece um seletivo. E aí só utilizam o negro e a mulher como forma propagandística de publicidade para atingir objetivos. Se for assim, não presta. Agora, se for uma candidatura espontânea, como é que as mulheres vão participar mais da política? Por causa das cotas? Os negros a mesma coisa? Não. As cotas não vão mudar essa situação de jeito nenhum, porque é algo artificial, não é nada, é um processo espontâneo de uma construção de fato coletiva, principalmente com as pessoas que organizam os partidos de esquerda. Esses deveriam mobilizar as pessoas para aí sim inserir mulheres, negros, indígenas, sem necessidade de cotas. As cotas são artificiais. Agora, as cotas para entrar na escola, as cotas para receber, claro, Bolsa Família, são cotas sociais. Essas diferente de cota política, né? Sim. Então, o identitarismo está sendo utilizado como uma ferramenta não de politização, mas uma ferramenta eleitoral. Que aí a gente não pode utilizar a ferramenta eleitoral com o identitarismo. O identitarismo acaba apagando a construção coletiva na luta política. E você não permite enxergar os problemas estruturais da sociedade, as profundezas dos problemas estruturais. Que é justamente a não participação dos negros e das mulheres. Por que eles não participam da política? Temos que investigar isso daí e buscar essas pessoas a participar, e não de forma artificial. Aí você coloca o negro e a mulher só para assinar lá, mas ele participa da política de fato? Ele está dentro do partido na luta política? Ou ele só está lá pró forma? Ele entra... A mulher e a pessoa negra, por exemplo, tanto faz daí homem ou mulher, eles são tratados da mesma forma dentro das agremiações partidárias, porque as agremiações partidárias, a gente sabe disso, né? Qualquer dia eu vou fazer uma live falando só sobre isso. É o seguinte, quem tem maior chance dentro de uma agremiação, de um partido político de ser eleito, é quem está mais próximo da direção. É quem a direção, quem a elite de ferro, né? Como dizia o Mitchell. Robert Mitchell. Né? Então, veja só, quem essa elite quer, ela direciona grana para aquele ali, conforme seus interesses, né? Conforme seus interesses dentro da agremiação. Às vezes o dirigente partidário, não, vamos pegar aquele fulano, aquela fulana daquele bairro, porque ele tem bastante, bem conhecido, porque assim, porque assado, mas não dão, como é que eu poderia
orientação política, não dão uma educação política, uma formação política dentro dos partidos. Só existe discussão por cargos, não, porque o fulano é bom de voto, aquele fulano também, mas não existe essa discussão, né, Marcelo? Não, exatamente. Na verdade, se for para colocar pro forma, de forma burocrática, institucional, cotas, e não funcionar a participação de fato dessas pessoas, o que importa, Chicão, é o que eu estou querendo explicar é o seguinte: quem está nos assistindo vai ter uma impressão assim da minha pessoa. Ah, mas aquele professor, aquela pessoa é contra os negros, contra as mulheres, aí que está a armadilha. Não, é claro que eu não sou. Não é. Eu sou contra uma política artificial de participação dessas pessoas, se não for uma política real de conscientização do cidadão e da luta política diária de negros, mulheres, indígenas e todas as formas de organização de pessoas que historicamente estiveram no limbo do Brasil, no lixo do país, sempre jogadas traças na política nacional. É essa questão que nós estamos discutindo aqui. Exatamente. Inclusive, eu completo assim, dou uma pitada nessas tuas ricas colocações aí, que, voltando, que os partidos políticos utilizam tanto a mulher como muitas pessoas negras também, não vou dizer todos, mas eles utilizam, como você falou, simplesmente para dar um ar de democracia, mas, na verdade, eles estão querendo só cumprir o que a lei eleitoral exige. Só uma exigência da... Não, agora nós estamos aqui, portanto, que tem partidos políticos aí que estão participando aí dessa PEC da anistia que não cumpriram com as determinações da Justiça Eleitoral durante as eleições passadas. Né? Não distribuíram adequadamente o dinheiro para as mulheres, para as pessoas negras, não cumpriram essas determinações. Então, eles querem modificar tudo isso. Né? Mas o que precisa mesmo é uma educação política mesmo. Né? Marcelo, deixa eu ver aqui. Eu tenho uma matéria aqui para mostrar. Se você quiser falar mais alguma coisa sobre isso, por favor, fique à vontade. Não, tranquilo. Eu até posso complementar com o seguinte: na política, no mundo do trabalho, nas relações sociais, das mais amplas e diversas, o que vai diferenciar mesmo não vai ser uma política de entrada a algum lugar. Isso não vai dar suporte, subsídios à melhoria da democracia. Em vez de utilizar esse dinheiro para cotas, que se utilizasse os recursos para um fundo que não fosse só eleitoral, fosse de partidos até menores, que constrói, de fato, um processo democrático, cidadã ou cidadãos que participam do processo ativamente da política, colocar aí nas periferias as comissões que discutem, as organizações dos bairros, você ter formas de distribuir esses recursos que não fiquem só nos partidos políticos institucionais, mas eles também vão para agremiações, vão para os grêmios estudantis das escolas, que vão ser difundidos de outra maneira, e não fique concentrado nesses partidos políticos, que aí vira as oligarquias de ferro, da qual você estava citando aí, né? Na verdade, elas vão concentrar todo o poder político. Você pega, por exemplo, a questão que envolve os partidos, esses partidos são feudos partidários, são famílias que dominam os partidos de direita e distribuem verbas e colocam os caras aí, os sujeitos, para participar das eleições e alugar mais recursos ou menos recursos. Quer ver uma coisa, por exemplo, Chicão? O PT destinou muito mais recursos para Gleisi Hoffmann se reeleger do que para os outros do PT. Pronto. Quer dizer, por que mais recursos para quem já está lá? Porque quem já está lá tem mais chance de ganhar, então vamos apostar naquele? Mas não deveria ser democrática a distribuição de verbas do orçamento eleitoral para os partidos, principalmente aqueles que se dizem de esquerda? Então tem toda uma discussão importante que nós temos que fazer aí. Não adianta a gente falar só da casca, da aparência, da superfície,
sem a gente analisar os meandros da coisa, sem a gente analisar a essência do problema, a raiz do problema, que a gente não enxerga por só olhar a aparência do fenômeno. Beleza, perfeito, perfeito mesmo. Foi uma aula essa live de hoje aí com você. Eu vou botar uma matéria aqui que o Bolsonaro foge de pergunta quando o assunto é Mauro Cid. É o último tema nosso aqui, mas deixa eu colocar aqui. Você vê, é uma matéria bem rápida aqui do Último Segundo, né? O site do Último Segundo. É o Bolsonaro e tudo, né? Deixa eu ver aqui onde é que está. Opa, deixa eu ajeitar aqui. Cadê? Ah, está aqui a matéria. Tá? De 20/9, ó, de hoje, né? Então, diz aqui, ó. O ex-presidente Jair Bolsonaro evitou responder perguntas sobre o assessor Mauro Cid ao desembarcar em Brasília nesta terça-feira, 19, ontem, né? Após realizar 2 procedimentos cirúrgicos em São Paulo. Segundo ele, os médicos recomendaram não falar após os procedimentos. Né? Então, tem que ficar quieto. Bolsonaro passou por uma correção de desvio de septo e por uma endoscopia para correção do refluxo gástrico. Tudo bem. Mas tudo bem. Para encerrar, né? Que tal essa do Bolsonaro aí? O médico falou que ele não deve passar por... não deve... para ele não conversar muito, não falar muito, ficar mais quieto, etc, etc, etc. O que você acha que está ocorrendo aí nesse lance aí do Bolsonaro e sobre essas delações que ele, quando a pergunta é sobre Mauro Cid, ele cai fora? Seria isso uma determinação, orientação de seus advogados, ou ele tem medo mesmo de cair em contradição? Então, nessa altura, Chicão e amigos, quanto menos fala é melhor, né? Quanto menos dá declarações é melhor. Você está sujeito a menos contradições, como você disse. Você está sujeito a menos polêmicas. Agora é o momento do Bolsonaro observar melhor os desdobramentos desses depoimentos em que envolve o Mauro Cid. Com certeza, eu já havia dito aqui e quero ressaltar que esses militares responsáveis, verdadeiros responsáveis pelo 8 de janeiro, esses militares não vão pagar nada. É que nem aquela música famosa, né, que tinha aquele verso assim: nós não vamos pagar nada, nós não vamos pagar nada. São esses militares aí, né? Não vão pagar a conta. Não vão. Quem está pagando a conta, Chicão? É o cara. É o coitadinho da Sabesp. É o Zé das Couve. É o Zé das Couve, como você falou. É o cara da panificadora. Não que eles tenham agido certo. Não é isso. Mas 17 anos de cadeia, 15, 14. Tem gente Marcelo, eu vou dizer, nesse ponto eu concordo que a pena tenha que ser alta, porque eles podem recorrer, pode isso, pode aquilo, e diminuem. Então, não vão pegar os 17. Só que é o seguinte, eu penso assim, para o pessoal ir lá, fazer o que fizer, destruir o patrimônio público, para dar um golpe de Estado, e de que foram lá, se estavam sabendo ou não, é outro problema, né? Mas eu penso que não sou jurista, eu penso que essas penas aí foram dadas boas até, e que se por um acaso vierem a ser julgados os mandantes e os financiadores, que sejam daí para mais até. Penso assim. Não, e é importante que você exponha aquilo que você acha, porque é assim que é democrático. Porque o debate tem que ser assim. A pessoa falou uma coisa diferente da tua, a pessoa não. Todo mundo tem direito a colocar suas opiniões de uma maneira clara e direta. A questão é, deixa eu adiantar para todo mundo que nos assiste aqui. Os militares não vão responder nada. E esse pessoal serviu de bucha de canhão
para desestabilizar o governo Lula. E uma coisa que eu quero explicar aqui é o seguinte: porque o golpe de Estado só poderia acontecer se ele, de fato, tivesse o aval dos Estados Unidos e também da burguesia nacional. Como não tinha nada disso, esse tipo de situação que ocorreu em 8 de janeiro, com cerca de 3 mil e poucos participantes desse movimento de vandalismo, de barbaridades cometidas na esplanada, isso aí, evidentemente, não ia dar em nada, mas essas pessoas, uma parte ingênuas, outra parte realmente muito reacionárias e conservadoras, outra parte muito perdidas politicamente, elas serviram para os propósitos de provocar uma desestabilização do governo Lula e que, na verdade, só vai daqui para frente piorar, fazer piorar a vida dessas pessoas. Quando eu digo assim, que a pena foi desproporcional, é que um juiz, quando decide uma pena, tem que ser de acordo com a proporcionalidade, porque ela não pode servir de exemplo, porque pena não pode servir de exemplo. A pena tem que ser uma pena que deveria, aspas, ser justa. Vamos acreditar que na justiça burguesa tem alguma coisa justa. Mas vamos supor, a título de teorização aqui, essa justiça, ela não vota um parecer ou define uma pena de acordo com princípios basilares norteadores jurídicos. Não, ela define uma pena de forma política. A outra coisa, eles definem pena a partir do Supremo de pessoas comuns. Outra barbaridade indefensável dessa turma. E tem mais. Com o Mauro Cid, não vai acontecer. Filho de general, ele também coronelzinho, não acontece nada. E essa vai para o meu amigo Adriano, que eu gosto muito. Ele me chama de queridão, e eu vou chamar ele de queridão também. O Adriano, do Partido da Causa Operária, disse que o Bolsonaro pode ser preso. Eu vou dizer para ele o seguinte: queridão, não vai. O Bolsonaro já recebeu a pena dele, que é de não poder participar das próximas eleições, até 2030, se não me engano. Beleza, essa é a pena dele. Por que prender o Bolsonaro é complicado? Primeiro, que ele tem uma base popular ainda muito forte. Segundo, a base popular do Bolsonaro é lastreada por pessoas dos militares do andar de baixo, aquele pessoal que realmente acredita e defende o Bolsonaro. Polícias militares, soldados, cabos, sargentos. Polícia Federal, também mesma coisa, as patentes inferiores. Esse pessoal defende o bolsonarismo. Esse pessoal, 90% é Bolsonaro. E é muito difícil e preocupante e até mesmo desestabilizador você prender o Bolsonaro com tanto apoio popular que ele tem nas Forças Armadas e você criar uma situação de rivalidade, de rixa ainda maior entre a direita tradicional e a direita extremada bolsonarista. Então, o Bolsonaro vai ficar, digamos que de molho, mas para ser preso, ele tem apenas 1%, Adriano e amigos, de possibilidade de ser preso, mas esse 1%, na minha opinião, nem vai chegar lá. Perfeito, perfeito. O Luciano César também curtiu aqui. Um grande abraço para você também, Luciano, por estar participando conosco aí. E chegamos ao fim aí de mais uma edição do programa O Ponto da Política. E essa aqui nós vamos tirar uma foto aqui para ela ir pro site, ok? Valeu então, Marcelão. Um grande abraço para você. Dá um abraço para a turma aí. Obrigado, queridão. Um abraço para você também. Tudo de bom. Quantos graus que está aí mesmo, aí em Codó, no Maranhão? Eu quero ver agora, nesse momento, que são 21 horas e 31 minutos. Espera aí, Chicão, que eu já vou te dizer aqui o tom. O tom do calor aqui. Nós estamos com 18 graus aqui em Piraquara.
Aqui neste momento, exato, 9h30 da noite, 32 graus. Mamma mia, que 18! Valeu, Marcelo. Um grande abraço para você e a todos vocês que nos acompanharam até este momento, vocês que estão nos assistindo em off e vocês que vão nos assistir em outra hora, em outro momento, em outro horário. Um grande abraço a todos.